paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma mensagem. Nós estamos aqui nesse quintal, né? Então, um lugar aberto, está ameaçando uma chuva aí. Mas creio que nós vamos conseguir aí gravar. É mais uma mensagem falando de Jesus, falando do Evangelho, falando de Deus, da Palavra de Deus. E nessa mensagem eu queria colocar como tema principal, vamos dizer, o amor de Deus, né? O amor de Deus é um amor tão grande, revelado a nós, principalmente na pessoa de Jesus Cristo, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? É um amor que excede, né, todo o entendimento humano, né? É tudo aquilo que nós entendemos de amor neste mundo. O amor de Deus excede todas essas coisas, né? E para a gente, ainda que não possamos alcançar, né, esse entendimento, mas nós temos algumas coisas que Deus revelou para nós, né? Por exemplo, se nós olharmos o livro de Gênesis, que é o início de todas as coisas, o que é o homem, né? O que somos nós para Deus ter dado tantas coisas que Ele deu para nós, né? Porque quando nós olhamos aqui para Gênesis, vamos ver como é que Deus criou todas as coisas, ainda que o homem muitas vezes ele quer tirar, né, o mérito de Deus de ter criado todas as coisas, colocando teorias, né, diversas aí, entre elas a teoria da evolução, né, que é uma teoria que os homens buscam um meio de confirmar da veracidade dessa teoria, mas não consegue e não vai conseguir, né? Porque eu acho que precisa mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na própria Bíblia, né? Na teoria da criação, criacionismo, né? Mas veja que esse grande amor de Deus, nós podemos, se nós olharmos para as coisas criadas, nós vamos ver, né? Olharmos para tudo isso que está em nossa volta, nós vamos ter uma noção do que é o amor de Deus, né? Você veja que o homem ele tenta desvendar muitas coisas aí que estão no universo, muitas coisas conseguiu descobrir, a evolução da ciência, da tecnologia, mas ainda tem muita coisa encoberta aí que o homem não imagina, né? As galáxias, né? Os mundos, os planetas, os astros aí que o homem ainda não tem conhecimento, né? Tamanha é a grandeza de tudo isso aqui que Deus criou, né? E Ele fez a Terra, né? O planeta onde nós vivemos, que nós chamamos de Terra, planeta Terra, ainda que o planeta, a maior parte dele seja de água, mas é chamado de Terra, né? E fez tudo isso para quê? O homem, né? Se nós olharmos aqui a criação, né? O relato da criação, que fala que Deus criou todas as coisas em 7 dias, né? Sendo que no primeiro dia aqui em Gênesis capítulo 1, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que a primeira coisa que diz aqui no capítulo 1, o primeiro verso da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, né, esse verso já nos revela, né, que nada havia e Deus criou tudo do nada, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que havia antes? Nada, né? Deus criou todas as coisas do nada, ou seja, com o poder da sua palavra, né, da sua ordem.
E nós continuamos lendo aqui e vemos: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Deus já existia muito antes de tudo isso aqui, antes de que tudo isso aqui fosse criado. Né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Né? Então, no primeiro dia, Deus, diz aqui, criou a luz. Né? E o interessante de tudo isso, nós vamos vendo Deus criar as coisas, e tem uma frase aqui que Deus vai falando, né? No verso 4 ele diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então veja que o poder de Deus, né? A grandeza de Deus. Né? Nada havia, Deus criou tudo do nada. Deus é o princípio, é o início, nada antes dele havia. Nós temos que partir daí. As pessoas perguntam: mas quem criou Deus? E aí quem criou aquele que criou Deus? Aí você não vai chegar, nunca, né? Deus é o início, é o princípio, é o começo de todas as coisas. Nada existia antes de Deus. Ele existe por si mesmo. Tá certo? E pelo seu poder ele criou todas as coisas que nós vemos. Isso mostra, irmãos, o grande amor de Deus por nossas vidas. Aí você vai lendo o relato da criação aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis, onde Deus vai criando então as ervas, né, a vegetação, os animais, os peixes, as aves, os animais terrestres, a porção seca. E Deus sempre vai olhando e vai vendo que tudo era bom. Né? Sempre no final do dia, no final do relato daquele dia que Deus criou as coisas, tem essa frase: e viu Deus que era bom. Tudo era bom. Tudo que Deus criou era bom. E nós vamos ver a criação do homem somente no sexto dia. Né? É no sexto dia que Deus então cria o homem. Está aqui no capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tem dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que há semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, no dia sexto. E no dia sétimo Deus contemplou toda a sua criação, né? Diz a palavra que Deus descansou, né? No sentido, não porque Deus se cansou, né? Deus não se cansa, né? Mas Deus contemplou tudo aquilo que ele havia criado nos 6 dias. Né? Então aqui, irmão, nós vemos o grande amor de Deus, né? Nas coisas criadas. Né? Olhamos para as coisas criadas e ficamos maravilhados. Né? Olhamos para o céu, olhamos para as estrelas, né? A noite, por exemplo, que dá para a gente ver as estrelas, o sol, né? A lua, tantas maravilhas que Deus criou, né? Aqui pertinho da gente mesmo. Quantas maravilhas nós vemos aqui que Deus criou. E tudo isso Deus entregou ao homem, né? A nós, aos nossos pais, né? A Bíblia diz assim, né? Os primeiros, né? Nossos parentes, né? Adão e Eva, né? Os primeiros. Tudo isso por amor,
revela para nós o grande amor de Deus, né? Mas nós devemos entender que Deus, ele também, além de ser amor, ele é santo e justo, né? Então Deus é santo, ou seja, Deus, nele não há treva, nele não há pecado, nele não há mancha nenhuma. E isso é a santidade de Deus, né? Tanto é que o Filho dele, o Senhor Jesus, veio até a terra e não houve pecado em Jesus, né? Então, Deus é santo. E por ele ser santo, separado do pecado, ele é justo. Então, certamente que ele vai, é o único que tem, vamos dizer assim, o direito, por direito, né? Julgar todas as coisas, né? Exercer o juízo sobre a terra, sobre os homens, e Deus assim faz. Se assim não fizesse, ele não seria santo, né? Se Deus não praticasse a justiça, ele certamente não seria Deus, não seria um Deus justo, não seria um Deus santo, né? Então, o que nós achamos aqui também no começo, né? Continuando aqui, a gente lembra que Deus, além de criar todas essas coisas, e o homem, no capítulo 2 do livro de Gênesis, vai dar mais detalhes, né, sobre a criação do homem. E aqui nós vamos ver que Deus, além de ter criado todas as coisas, ele criou um jardim, né, um jardim especial para que o homem pudesse ficar, né? Colocou nele o homem e a sua mulher. E deixou uma ordem, lógico, ele como Deus, certo? Como juiz, como criador de todas as coisas, deixou um mandamento para que o homem cumprisse, que afinal de contas o homem é criatura e ele é criador, e a criatura obedece ao seu criador. Mas o que nós vemos é que o homem desobedeceu, né, a Deus, pecou contra Deus, desobedeceu a ordem dada por Deus. Deus aplicou a sua justiça, porque ele é justo, ele é santo, ele viu o pecado e teve que, vamos dizer assim, obrigado, né, a praticar a sua justiça sobre Adão e Eva, expulsou Adão e Eva do jardim, foi a morte espiritual do homem. E depois, logicamente, que Adão e Eva veio morrer fisicamente, a morte física também entrou ao mundo, e essa morte passou a todos os homens, e nós pecamos porque nós estamos, na verdade, mortos para as coisas de Deus. Ainda que estejamos vivos para as coisas deste mundo, mas para Deus nós estamos mortos, né? Consequência, vamos dizer assim, né, do pecado de Adão, né? O salário do pecado é a morte. Deus deixou isso avisado, né? Deixou, né? Quando Deus colocou Adão ali e Eva, né? Deus deixou, né, avisado isso aí, né? Aqui no verso 16, ó, capítulo 2, verso 15, nós vamos ler. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar o jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então está dado aqui a ordem. E essa ordem, irmãos, está para nós também. A palavra é clara, é para nós. Todo mundo que pecar, certo? Morre. Tá certo? Agora, nós, tá certo? Nós já pecamos por quê? Porque nós já morremos, né? Nós já nascemos mortos para Deus, vivos somente na carne. E a carne, ela peca, tá certo? Ela peca. Quando nós conhecemos as coisas de Deus através das Escrituras, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, então nós nascemos de novo, certo? Então veja que nós estamos aqui hoje, nessa mensagem, falando do amor de Deus.
o amor de Deus está ligado à sua santidade e à sua justiça, né? Bom, após a revelação do amor de Deus ao homem, né, criou todas as coisas que estão aqui, que nós vemos, né, com os nossos olhos, certo? As coisas criadas por Deus, né, para nós, foi criado para nós. A glória é dele, mas para nosso benefício. Nós desfrutamos de tudo que Deus criou, né, do ar, da água, do alimento, enfim, de toda essa beleza que nós temos aqui, o homem desfruta, né? Ainda que o homem não cuide, né? A gente vê a degradação, que é a situação que está na terra, mas é o amor de Deus. Deus nos deu tudo isso aqui é nosso, para nós desfrutarmos. O homem, na sua soberba, na sua ganância, na sua cobiça, né? Ele quer destruir aquilo que Deus nos deu, né? É o único animal, acho, que destrói o seu próprio habitat, né? É o homem, né? O único ser que existe sobre a face da terra. Todos os demais seres, eles procuram conservar o seu ambiente em que vivem, né? Mas o homem não, o homem destrói. E nós estamos vendo a situação que está acontecendo na terra, os desastres ecológicos que nós temos presenciado aí, tudo por conta da ganância, da soberba, da cobiça do homem, certo? E é o que originou o primeiro pecado, que a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, continua até hoje. Assim é o ser humano. Mas Deus, pelo seu muito amor, se nós olharmos aqui, acompanharmos a Bíblia, né, Deus, desde o início, desde Gênesis, ele nos promete um Salvador, né? Ele nos promete um Salvador, um Messias, que viria ao mundo, tá certo? Quem é esse Messias que viria ao mundo, né? O Senhor Jesus, que já esteve aqui entre nós, né? Há 2000 anos atrás, tá certo? A expressão maior do amor de Deus por nós, seu próprio Filho vindo a este mundo, para quê? Para que nós pudéssemos ser justificados de nossos erros e nossos pecados. Então era necessário, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, que nós morrêssemos eternamente, fôssemos banidos da presença de Deus eternamente. Mas o grande amor de Deus, né, por nós, ele então mandou seu Filho Jesus, né, ele mesmo na pessoa de Cristo, Deus conosco, Emmanuel, um homem, que veio como homem, né, Jesus era 100% Deus, 100% homem, morreu como um homem, né, um justo pelos injustos, né? Ele se deu por nossos pecados. Todo aquele que crê, esse é o Evangelho, né? Nós estamos perdidos, destinados à morte eterna. Olhamos para Jesus, certo? E pela fé em Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados justificados e assim não sofreremos o juízo da parte de Deus, que vai condenar todo aquele que não crê em Cristo Jesus. Esse é o grande amor de Deus. E muitos não aceitam, não reconhecem, não recebem o Senhor Jesus, permanecendo assim em seus pecados. Porque a Bíblia diz que não há ninguém sem pecado na face da terra. O único homem que esteve aqui entre nós sem pecado é o próprio Senhor Jesus. Assim ele teria que vir, porque ele era 100% Deus. Deus não tem pecado, ele é santo, ele é justo, né? Então veio para isso mesmo, para poder assumir os nossos pecados, né? Não tem o que não é fácil. Tem muitas pessoas que querem fazer coisas para Deus, para justificar diante de Deus o seu pecado. Aí as pessoas inventam coisas, né? Tem seitas que
que ensinam que a pessoa tem que praticar flagelo no seu próprio corpo, né, se cortar, sacrifícios, né, de crianças, muitas vezes, sacrifício de animais, para poder ser aceito, vamos dizer assim, por Deus. O único sacrifício aceito por Deus foi o do Senhor Jesus Cristo, e isso ele deu prova, ressuscitando a Cristo Jesus ao terceiro dia. Né? Esse é o grande amor de Deus por nós. É o tema que eu estou querendo falar. Então a primeira revelação, vamos dizer assim, de Deus, do amor de Deus para nós, são as coisas criadas. E agora nós vamos olhar para Cristo, Jesus, quando aqui esteve. Né? Nós abrimos aqui em João capítulo 3, onde nós vemos aqui uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Quem era esse Nicodemos? Né? Que aparece aqui na Bíblia. Capítulo 3 do Evangelho que escreveu João. O próprio texto vai revelar para nós. Verso 1 do capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então aqui esse verso 1 revela para nós. Quem que eram os fariseus? Era uma seita, um segmento, vamos dizer assim, religioso, ligado ao judaísmo. Naquela época, a religião oficial naquela região, vamos dizer assim, era o judaísmo. Existiam lá os saduceus, outras denominações, existiam lá os fariseus. Né? Esse Nicodemos, ele era um deles, os fariseus, diz aqui. E ele era príncipe dos judeus. Então ele era de uma família nobre, certo? Então veja que ele tinha uma importância ali. Ele era chefe ali, vamos dizer, estava entre os fariseus, entre os nobres, né, considerado nobres ali da religião, e ele era príncipe dos judeus, né, do povo daquela região ali. O próprio Jesus veio dos judeus. Né? E a palavra diz que ele foi conversar com Jesus, no verso 2. Né? De noite, ele teve uma noite, ele foi conversar com Cristo, Jesus. E ele disse para Jesus, Rabi, que significa mestre, né? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for ter com ele. Então Nicodemos já estava sabendo aqui dos sinais que Jesus fez, né? Os milagres que Jesus fez. E ele falou, só pode ser de Deus, né? Porque ninguém pode fazer milagre se não for de Deus. Nicodemos tinha esse entendimento. E observe que ele era fariseu, então ele também estava aguardando a vinda do Messias. Então ele foi ter com Jesus para quê? Para saber se Jesus era o Messias. Né? Foi querer saber, certo? Confirmar. Será que ele é o Messias? Entendamos que muitas pessoas já tinham vindo aqui nessa época dizendo que era o Messias. Né? Então Jesus veio, embora tenha feito sinais, ele foi confirmar com Jesus, foi lá confirmar com Jesus para saber se realmente Jesus era de Deus, né? Vindo de Deus. Essa é a verdade, essa pergunta, essa afirmação aí que Nicodemos fez diante de Jesus. Aí Jesus falou para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Porque Nicodemos, como judeu que era e fariseu que era, ele estava esperando o reino de Deus. Ele estava esperando o Messias que viria trazer o reino de Deus. E Jesus faz essa afirmação para ele, olha Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não entendeu isso. Aqui no verso 4, ele faz uma pergunta para ele, mas como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele estava imaginando aqui as coisas naturais. As coisas naturais que aconteciam naturalmente. Né? Nós nascemos de mulher. Então, quando Jesus falou, eu tenho que nascer de novo, ele falou assim, então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer de Deus.
Nós temos que nascer de Deus. Então observe que quando nós nascemos da carne. É isso que Jesus vai explicar para ele aqui no verso 6. Entenda bem. Jesus fala assim, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, veja que tudo que é nascido da carne é carne, tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos, para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, o reino que Nicodemo está esperando, ele tinha que nascer de novo, ainda que fosse religioso, da seita dos fariseus, do judaísmo, mas ele tinha que nascer de novo. Assim somos todos nós. Nós nascemos da carne e para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de Deus, nascer de novo, certo? E Nicodemos continuava, né, sem entender, certo? O que estava acontecendo, como é que poderia ser feito isso, né? Como é que poderia ser, como deveria ser feito esse processo do novo nascimento, né? E ele fez essa pergunta no verso 9 para Jesus, mas como pode ser isso, Jesus? Como é que pode ser? Como é que acontece isso, né? E Jesus, admirado, falou para ele, mas tu és mestre de Israel e não sabes isso? Você é dos fariseus, príncipe dos judeus, mestre em Israel, e você não sabe? Não está entendendo o que eu estou falando? Aí ele fala assim, na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falando dele, né? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu só estou falando das coisas necessárias para serem feitas na terra, Nicodemo. Você não está acreditando? Você não está crendo? Você não está entendendo? E se eu falar de coisas celestiais, então, para você? Aí que você não vai entender nada. Assim é para nós, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos nem as coisas da terra. As coisas de Deus da terra, que Deus revelou para nós aqui. O homem não entende. Quanto mais as coisas do céu. Mas Jesus começa a explicar, né, para Nicodemos. E ele começa no verso 13. Ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem está no céu. Então Jesus falando dele mesmo aqui. Dele mesmo. Ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão o que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? Jesus. Jesus estava no céu, desceu, se fez homem e desceu. Certo? O Filho do Homem que está no céu. Oh, mas Jesus nem tinha morrido ainda. Jesus nem tinha morrido, nem tinha passado pela morte, nem tinha ressuscitado, ele estava na terra. O Filho do Homem que está no céu, mostrando essa ligação que ele tinha com o Pai. Ele, o Pai, é o mesmo Deus. Né? Jesus, ainda que tivesse como homem na terra, mas ele era Deus. Então ele estava no céu, como Deus. Certo? Aí ele continua falando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, quer dizer, ele, falando da morte dele na cruz. Certo? Para que é necessário isso acontecer? Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Cristo crucificado, Cristo na cruz, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando nós mortos, né, para Deus, mortos só na carne, só viver na carne, quando nós olhamos para Jesus na cruz, crucificado, né? Cremos em Jesus, cremos no Evangelho, cremos nos preceitos de Cristo Jesus, na Bíblia, no Evangelho que Jesus deixou aqui. Nós olhamos para Jesus através do Evangelho. Hoje nós não olhamos para Jesus com os nossos olhos, nós olhamos carnais, nós olhamos com os nossos olhos espirituais. Por isso que é necessário nascer de novo, senão você não entende as coisas de Deus. Você tem que nascer de novo, para você poder entender.
Nascer através do quê? Do Evangelho. Do conhecimento do Evangelho, da água e do Espírito, do Evangelho e do Espírito Santo que habita em nós, certo? Para que nós não venhamos a perecer, morte eterna, mas tenhamos a vida eterna, só olhando para Cristo Jesus. Aí o amor de Deus revelado em Cristo, ele fala aqui, ó, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha que o próprio Jesus não falou aqui a maneira com que Deus, né? Ele falou tal maneira. Nós olhamos para as coisas criadas, essa relação eu queria colocar aqui, né? Tudo que Deus criou para nós, todo o universo criado para nós, humanos, seres humanos, revela parte desse grande amor de Deus para conosco. Merecemos tudo isso aqui que está criado, que Deus criou para nós? Merecemos o Senhor Jesus, o próprio Deus, se encarnar e vir até este mundo e morrer numa cruz, ser levantado numa cruz, para que nós pudéssemos olhar para Ele e não perecer e ganharmos por isso a vida eterna? Esse é o amor de Deus por mim e por você, então. Por mais que nós olhemos, por mais que nós pensemos nas coisas criadas, nas coisas de Deus, nós não conseguimos alcançar esse grande amor de Deus, né, por nós. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados, delitos, ofensas a Deus, por não conhecimento de Deus. Somente por Jesus Cristo. Somente por Jesus. Não há outro caminho, é só Jesus. Não é religião, não é essa ou aquela, não é porque eu sou bom. É por Jesus. Que Jesus revelou a nós através do Evangelho, nós olhamos para Jesus. Quando olhamos para Jesus pelo Evangelho hoje, nós então cremos em Jesus, temos fé em Jesus e somos perdoados dos nossos pecados. E um dia nós teremos a vida eterna. Que dia é esse? Quando Jesus se manifestar. Quando é que ele vai se manifestar? No último dia. No dia da sua vinda. Para nos buscar. Porque lá em João 14, aqui mesmo nesse Evangelho, Jesus deixou bem claro isso. Certo? E ele completa no 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí está mais essa mensagem que eu estou deixando aqui, mostrando o caminho da salvação, através do Evangelho. Qual é o caminho da salvação? É Cristo Jesus. Jesus disse, né, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. Só existe um caminho para o céu, só existe uma verdade para o céu, só existe uma vida dada por Deus a nós. E essa vida está em Cristo, esse caminho é Cristo e a verdade é Cristo Jesus. Nós temos muitas religiões, várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo. Cada uma com a sua doutrina, com o seu entendimento, com o seu jeito de pensar, com os seus ensinamentos, mas a verdade é a Bíblia. Tudo que está sair da Bíblia, sair fora da Bíblia, é um atalho, vamos dizer assim, criado por seres humanos, que não é o caminho que vai nos levar para o céu um dia. Em João 14, né, nós não vamos para o céu, é isso que nós precisamos entender. As pessoas morrem aqui na Terra e as pessoas logo dizem, foi para o céu, está no céu. Mas a palavra não ensina assim. Né? Não foi isso que Jesus disse. Observe o que Jesus disse em João 14, olhe na sua Bíblia. Jesus ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos que estavam lá com ele naquela região, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito,
vou preparar-vos lugar. Observe agora o verso 3. E se eu for, como ele foi, né? E vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha o amor. De Deus, na figura de Cristo, na pessoa de Cristo, ele vai voltar mais uma vez nessa terra, no céu, e vai arrebatar a sua igreja, vai tirar a sua igreja daqui, o seu povo. Todo aquele que tem fé nele, todo aquele que crê em Deus e crê nele, Jesus. Tá certo? Aí sim nós seremos levados daqui. Ninguém subiu ao céu, conforme Jesus disse lá para Nicodemos, lá no capítulo 3. A não ser aquele que desceu do céu, é Cristo Jesus. E ele virá outra vez, para nos levar. Né? Ele disse isso aos seus discípulos, e Tomé, não entendendo bem isso aí, ele pergunta, mas nós não sabemos para onde vai. Né? Eles ali não sabiam naquela época. Né? Como é que nós podemos saber o caminho? Aí é a revelação de Jesus. Em 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Depois Jesus dá a promessa do Espírito Santo, que viria para morar em nós e nos ensinar todas essas coisas. Mas nós estamos falando dessa mensagem do amor de Deus. Certo? O próprio João, na sua carta que ele escreveu aqui, depois ele vai falar. Né? Na primeira carta, capítulo 3, de 1 João, ele fala aqui no verso 1, ó, vede quão grande amor nos tem concedido, Pai. Deus, né? Falando para ele e para todos que estavam com ele. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Quando Deus se manifestar novamente na pessoa de Cristo Jesus, nós seremos manifestados com Ele, seremos transformados, receberemos uma natureza divina, conforme Ele é, para poder nós estar no céu, senão não entra. Nós não entramos no céu. Com esse corpo, com essa natureza aqui, nós não entramos no céu. É necessário uma transformação. Né? Essa transformação vai se dar no último dia, no dia da vinda de Cristo Jesus. Então observe, irmãos, que essa doutrina inventada por homem, que a pessoa morre e vai para algum lugar, ela é diabólica. Por que é diabólica? Porque todo mundo que morre vai para o céu. Você já reparou isso? Todo mundo que morre vai para o céu. Ah, é tão bonzinho, boazinha, fez isso, fez aquilo. Mas não, isso está mostrando que nós merecemos o céu, e nós não merecemos o céu. Ninguém merece, eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Por isso que Cristo Jesus teve que morrer. Se alguém merecesse o céu, Cristo não precisava morrer. Se já houvesse alguém no céu, Cristo não precisaria ter morrido em nosso lugar. Cristo morreu e Ele virá nos buscar um dia. Um dia. Né? Pode ser hoje, amanhã, pode ser, não sei, um dia. Mas Ele vai vir porque os sinais já estão todos aí. Né? Os sinais da sua vinda. Esse é o amor de Deus. E é esse amor que eu quero deixar, né, aqui como mensagem. Jesus falou lá em João 14 que Ele foi preparar um lugar. Foi? Aqui, ó. O lugar que Deus preparou para nós está revelado no livro de Apocalipse. Foi revelado a João. Né? Foi revelado a João. Olha só a revelação do lugar onde está lá preparado. Verso 21 de Apocalipse. Foi dada uma visão a João, né? O novo céu e a nova terra. João fala assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Deu uma visão para ele, né? Adereçada, adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha que maravilha, irmão. Tudo isso aqui vai se cumprir na vinda de Cristo Jesus. Está preparado, está tudo preparado, falta só a volta de Cristo Jesus. Então eu deixo aqui mais essa mensagem para você, talvez não conheça ainda esse grande amor de Deus, né? Está aí iludido com tantas coisas deste mundo, né? Coisas carnais que são passageiras, que vão passar, né? Tudo isso aqui vai passar um dia. As religiões, as entidades religiosas, as igrejas que existem, tudo isso aí vai passar, né? E apresentar para você o amor de Deus em Cristo Jesus. Se você ainda não conhece o Evangelho, né? Aqui está um pouquinho, né? Uma mensagem rápida aqui que eu gravei para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas está aqui. Eu creio que isso aqui já é para gerar uma fé em você e você possa buscar o entendimento, buscar o Evangelho, buscar Jesus Cristo, que é a salvação. Quer ir para o céu, quer escapar da condenação, mais do que ir para o céu, quer escapar da condenação eterna, deixa o pecado, deixa as coisas deste mundo, receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Conheça o Evangelho de Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Mas essa mensagem eu deixo aqui, né? Oro pela sua vida que está ouvindo, oro por todos aqueles que estão ouvindo, né? Se ajoelhem onde você está, se você estiver num lugar próprio para isso. Senão mais tarde, né? Você e Deus, se ajoelhe, né? Peça perdão para Deus de todos os seus pecados, se arrependa dos seus pecados diante de Deus, de coração. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Por aí está cheio de doutrina humana misturada aqui, viu, irmãos? O Evangelho, a Bíblia. Né? Procura uma igreja que ensine a Bíblia. Né? Ensine a Bíblia. Procura uma igreja que ensine doutrina humana, tradição humana. Isso aí está cheio, né? Tome cuidado. Procura uma igreja que o Espírito Santo vai revelar a você. É uma igreja séria, que pregue Bíblia, que pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Revela para você assim como revelou para mim. Eu não estou aqui pregando religião, estou pregando o Evangelho. Por isso que eu não tenho falado da igreja. Eu tenho uma igreja onde eu congrego, não quero falar dela aqui. É uma igreja séria, de pessoas, não quero falar o nome dela, de homens sérios, compromissados com o Evangelho. Terei o maior prazer depois de te levar lá, te apresentar essa igreja. E ela vai te apresentar Jesus. Ela vai mostrar Jesus para você. Não tem doutrina humana, não tem coisas humanas misturadas. Né? É falha, como todas as igrejas são falhas, porque, né, é criado por homens, então existem falhas. Mas ela vai apresentar o Evangelho. Para você, ela vai ensinar o Evangelho. E através do Evangelho, você vai conhecer o Senhor Jesus, vai conhecer a salvação, vai conhecer Deus, e um dia você vai estar no céu, na vida eterna com Cristo Jesus, que Ele está vindo buscar. Está muito próximo à vinda de Jesus. E eu tenho gravado essas mensagens na esperança, orando a Deus para que você que está ouvindo, faça isso. Se arrependa dos seus pecados. Receba o Senhor Jesus, receba a vida eterna. O Senhor Deus te abençoe, você e sua família, e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre.